Pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da unidade 2. E nesse tema, nós vamos trabalhar agora a elipse com o centro na origem do sistema. Para isso, nós colocamos aqui o sistema XY, uma elipse aqui nesse sistema, de tal forma que o centro dessa origem, Czão aqui, esteja na origem do sistema. Bom, se o centro está na origem do sistema, nós temos aqui ponto foco 1, ponto foco 2, vértice A1, vértice A2, que é os vértices que determinam o eixo maior, vértice B1 e vértice B2, que são os vértices que determinam o eixo menor. Nota-se que nós definimos anteriormente que essa distância de F1 até F2 seria a nossa distância focal. Então, como o centro ele divide o eixo maior em duas partes e a distância focal em duas partes iguais ou congruentes, Então, essa distância daqui aqui é Czinho, essa distância daqui aqui é Czinho e as duas, é o 2C que nós temos, que nós mostramos anteriormente. Nós temos também que a distância do centro até B1 e do centro até B2, cada um respectivamente é B, e o tamanho do eixo maior, então é 2B. Então, nós temos B de distância aqui. E nós temos também que essa distância do A1 até o centro, mede Azinho, e a distância do centro até A2 também mede Azinho. Baseado nisso e no nosso sistema cartesiano, nós conseguimos determinar quais são as coordenadas desses pontos aí. Então, nós temos aqui o ponto F1, possui coordenada deslocamento lado negativo de x, deslocou C. Então, coordenada desse ponto F1 é exatamente menos Czinho e 0. Coordenada do ponto F2. Coordenada do ponto F2 é exatamente... Está aqui, deslocou C também, só que para o lado positivo de x, Então, é C e 0. Nós temos mais ainda, coordenadas do ponto A1. Coordenada do ponto A1 só deslocou em x, deslocou A para o lado negativo, então a coordenada é menos A e 0. Coordenada do ponto A2. Coordenada do ponto A2 é particularmente a mesma ideia da coordenada do ponto A1, que deslocou A, só que para o lado positivo de x. Então, deslocou A para cá, a coordenada é A e 0. Bom, ainda temos aqui a coordenada do ponto B1 e do ponto B2, que são respectivamente, está deslocando agora só em Y, em X não desloca. Então, o ponto B1 deslocou B, só que para a parte negativa de Y. Então, é menos B e 0. E do ponto B2, B, só que na parte positiva de Y. Então, é B e 0. Então, aí estão as coordenadas dos respectivos pontos, sendo referenciados dentro aqui do sistema cartesiano, cujo centro, a princípio, está na origem do sistema. Bom, nós temos que qualquer ponto da elipse, ele tem a sua particularidade, que é a definição, Então, se eu tenho um ponto aqui da elipse, esse ponto está bem aqui, nós temos que a distância de F1 até esse ponto, somado com a distância desse ponto até F2, é igual a 2A, foi o que a gente viu anteriormente. Logo, o que nós temos? A distância de F1 até P. Digamos que P é um ponto genérico,
né? É um ponto genérico, desconhecido, ele representa todos os pontos, ele faz a trajetória aqui, ele corre, ele pode representar qualquer ponto na trajetória da elipse. Então P a princípio é um ponto desconhecido, é um ponto genérico do tipo XY. E XY varia a partir do momento que P vai variando na trajetória da elipse. Então se eu somar a distância de F1 até P com a distância de P até F2, o resultado vai ser igual a 2A, foi o que a definição disse, né, que a gente trabalhou. Mas quem que é a distância de F1 até P? Se a gente observar, isso aqui é a raiz quadrada de x de F1 menos x de P menos x de F1 ao quadrado mais y de P menos y de F1 ao quadrado. E quem que é a distância de P até F2? É exatamente x de F2 menos x de P ao quadrado mais y de F2 menos y de P ao quadrado. Então, isso é a equação que calcula a distância. Agora a gente vai substituir os elementos x e y pelos seus respectivos valores. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de... Quem que é o x do ponto P? X do ponto P é x. Quem que é o y, o x do ponto F2? O x do ponto F2, ó, F2 do x é c. O y do ponto P é y e o y do ponto F2 é 0. Mais x do ponto F2. X do ponto F2 é c. Menos x do ponto P. X do ponto P é x. Mais y do ponto F2. Y do ponto F2 é 0. Menos y do ponto P. Y do ponto P é y, que é igual a 2A. Bom, nós temos que x do ponto P está aqui, x do ponto F2. Ah, tá, aqui é F1, desculpa, tá? E F1 é menos C, então aqui fica menos vezes menos mais C. Beleza. Y, beleza, fechou. Então aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos que primeiro gera a equação irracional, o radical está aqui, então para a gente isolar eu vou deixar um radical no membro só, e vai ser aqui x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, y menos 0, y ao quadrado, igual 2a, e aqui vai dar, tá mais, vai passar menos raiz quadrada de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, a equação irracional, o que a gente faz? A gente eleva os dois membros aí, né? E como a raiz é quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Então aqui vai dar, anula o índice com um expoente, vai dar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, sem a raiz. E aqui vai dar, são dois termos, o quadrado do primeiro termo vai dar 4a ao quadrado, quadrado de 2, quadrado de 4, né? Quadrado de 2 é 4 e o quadrado do a é a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais vezes menos, duas vezes o primeiro termo, duas vezes 2a vai dar 4a, vezes o segundo termo, vai dar 4a raiz desse todo aí, 4a raiz desses caras aqui. C menos x ao quadrado mais y ao quadrado.
mais o segundo termo ao quadrado, mais, então o segundo termo ao quadrado, cancela a raiz, né, com o expoente, então vai dar c menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente desenvolve e abre esse binômio todinho aqui, ó, a gente vai chegar, e aí vocês podem acompanhar se vocês precisarem disso, né? A gente vai chegar numa equação assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Esta equação é a equação que nós conhecemos como equação de uma elipse cujo o eixo maior dela está sobre o eixo x e cujo centro dela está na origem do sistema. Ela é uma equação que rege, né, que rege todos os pontos da trajetória da elipse. Tranquilos?